Olá, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e hoje eu estou aqui para mais um encontro em parceria com a Fisiovital. Nesses encontros a gente tem abordado diversos temas relacionados à neuroreabilitação pediátrica, neuroreabilitação infantil e hoje a gente decidiu conversar um pouquinho sobre as principais alterações posturais na paralisia cerebral. Eu trouxe aqui a paralisia cerebral porque a paralisia cerebral é a principal causa de deficiência física na infância. Porém, quando a gente pensa em alterações posturais, a gente pode traçar um paralelo com outras alterações neuromotoras, né? Então, por exemplo, a mielomeningocele, a síndrome de Rett, entre outras síndromes. E quais são as principais alterações posturais? Obliquidade pélvica, escoliose, subluxação ou luxação do quadril e as pernas em ventania. A gente vai falar um pouquinho sobre obliquidade pélvica, pernas em ventania e escoliose. Porém, a gente já tem uma aula anterior onde a gente conversou sobre subluxação e luxação do quadril. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu te convido a parar agora o vídeo, ir lá, assistir a nossa aula sobre luxação de quadril, sobre subluxação de quadril e depois voltar aqui, porque aqui nessa aula eu não vou falar muito sobre isso, eu vou focar nas outras deformidades posturais, já que a gente já falou, já abordou sobre esse tema. E aí, mais pra frente também, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que surge primeiro, qual é a sequência que essas alterações costumam surgir. A obliquidade pélvica ela é definida como uma assimetria da pelve no plano frontal, ou seja, a pelve ela inclina para um lado ou para o outro, tá? Basicamente é isso. Ela pode ser medida no nosso exame físico, no nosso exame clínico. Então, quando a gente avalia a criança, a gente pode identificar a presença da obliquidade pélvica ou através do raio-x do quadril. É melhor de ser avaliado quando o paciente está de pé ou deitado. A obliquidade pélvica ela pode causar dor e levar ao surgimento de úlceras de pressão. Tendo em vista que a pelve ela fica desnivelada, ela pode aumentar a pressão de um lado do apoio, quando a criança está sentada, por exemplo. E isso acaba levando a um surgimento de úlceras de pressão. Leva também a dificuldade na manutenção da postura sentada de pé, reduzindo as habilidades funcionais. A gente tem que lembrar que a pelve é uma estrutura óssea que conecta, que serve como eixo entre o tronco e os membros inferiores. Então, qualquer desnível que aconteça na pelve vai ter consequências tanto no tronco, tanto na coluna, quanto nos membros inferiores. Quando a criança está sentada, a base de suporte é a pelve. Então, se eu tenho uma pelve desnivelada, consequentemente eu vou ter dificuldade em manter a minha postura sentada. O mesmo acontece quando eu estou de pé. Então, quando eu estou com desnível da pelve, esse desnível vai ser transmitido para o membro inferior, vai ter consequências no tronco e eu vou apresentar dificuldade de permanecer de pé. Consequentemente, eu vou ter uma diminuição nas minhas capacidades funcionais, na minha atividade e participação, que vai limitar a minha participação no meio que eu vivo e na comunidade. A obliquidade pélvica ela é caracterizada de acordo com a origem anatômica da causa primária, ou seja, ela é caracterizada pela origem anatômica da causa. O que causou a obliquidade pélvica? Qual foi a primeira alteração que surgiu que levou à obliquidade pélvica? E aí ela pode ser suprapélvica, ou seja, quando as alterações se iniciam acima da pelve, ou seja, assimetrias do tronco. Então, o tronco começa a apresentar assimetrias e essa assimetria então transmitida para a pelve. Então, essa é a causa suprapélvica. Normalmente ela é causada por encurtamentos ou contraturas unilaterais do ilipsoas abdominais ou quadrado lombar, tá? A infrapélvica, então a outra causa de obliquidade pélvica são as causas infrapélvicas, ou seja, são causas que ocorrem um pouco abaixo da pelve, que são as alterações do quadril. E aí elas podem ser causadas por encurtamento ou contratura dos músculos ao redor do acetábulo e da cabeça femoral, como dos adutores, por exemplo, além da subluxação ou luxação do quadril. Essa é a causa mais comum, tá? Então as causas
As alterações infrapélvicas é a principal causa de obliquidade pélvica na paralisia cerebral. E existe também as causas intrapélvicas, que ocorrem que são as hipoplasias dos ossos que formam a pelve. Então, quando a gente identifica uma hipoplasia de um dos ossos que compõem a pelve. Essa é a causa mais rara, a gente raramente encontra esse tipo de alteração. Em crianças menores, a obliquidade pélvica pode ser causada por uma alteração do tônus, mesmo que a criança não apresente nenhuma outra deformidade. Então, muitas vezes a criança tem uma alteração do tônus e o tônus acaba apresentando um aumento de um dos lados diferente do outro lado, por exemplo. Então, tem uma assimetria nessa apresentação do tônus. E isso leva à obliquidade pélvica, mesmo que a criança ainda não apresente nenhuma deformidade. Aqui eu trouxe esse gráfico de um artigo de 2020, se eu não me engano, onde ele traz as principais causas de obliquidade pélvica por faixa etária. Então, a gente observa que nos primeiros anos de vida, a principal causa de obliquidade pélvica são as causas infrapélvicas, como a gente falou. Então, são as causas que acontecem no quadril, nas alterações do quadril. E conforme a criança vai ficando mais velha, a gente começa a observar o surgimento de algumas alterações suprapélvicas ou as duas de forma concomitante. Aqui nesse gráfico, ele correlacionou as causas com o nível funcional. Então, ele identificou que no nível 5 é mais comum o surgimento dos dois tipos, então tanto supra quanto infrapélvico, enquanto no nível 2 é mais comum as causas infrapélvicas, e o nível 1 a gente raramente observa alteração na pelve, né? Então, a gente raramente observa obliquidade pélvica. E aí a gente começa a pensar na escoliose neuromuscular, que seria a causa suprapélvica. Então, a escoliose ela é definida como uma alteração estrutural da coluna, na qual ocorre uma curvatura no plano coronal maior que 10 graus. Então, as vértebras se inclinam, a grosso modo. E aí existem alguns tipos de escoliose de acordo com a área em que ela acontece. Então, a coluna normal, ela é reta quando vista nesse sentido, tá? De frente. Torácica, quando a curvatura ocorre nas vértebras torácicas. Ela pode ser tóraco-lombar, quando essa curvatura acontece nas vértebras torácicas e lombares. Lombar, quando acontece apenas na lombar. Ou ela pode ser em S, né, que seria a dupla curva. A escoliose neuromuscular, ela ocorre em indivíduos com diagnóstico neuromuscular pré-existente, aí principalmente paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofia muscular de Duchenne, entre outras. A síndrome de Rett também é muito comum a presença de escoliose neuromuscular. De 25% a 74% dos indivíduos com paralisia cerebral apresentam escoliose. A escoliose na paralisia cerebral ela é normalmente tóraco-lombar, ou seja, ela afeta os ossos torácicos, as vértebras torácicas e as vértebras lombares. A pelve pode estar envolvida na curvatura, se manifestando como pela obliquidade pélvica. Então, a pelve acaba sendo envolvida por essa curvatura e a gente observa a obliquidade pélvica. Então, a escoliose neuromuscular que apresenta uma curvatura menor que 30 graus, ela raramente progride após a maturidade óssea. Então, quando o paciente com paralisia cerebral, ele apresenta uma escoliose com uma curvatura menor que 30 graus, depois que ele atinge a maturidade óssea, ele raramente apresenta um aumento nessa curvatura. Essa curvatura tende a se manter estática pelo resto da sua vida. Porém, quando o paciente ele apresenta uma escoliose neuromuscular com curvatura entre 30 e 50 graus, com essa escoliose ela tende a continuar progredindo mesmo após a maturidade óssea. Então, mesmo que a criança atinja a maturidade óssea, essa escoliose ela continua evoluindo ao longo de toda a vida desse indivíduo, né? Que ele deixa de ser criança, passa a ser um adulto, e a escoliose segue
se desenvolvendo, segue evoluindo, segue aumentando os seus graus. O risco de escoliose, ele aumenta com a idade, então quanto mais velha a criança, maior o risco de apresentar escoliose e com o nível do GMFCS. Além disso, a escoliose ela é mais comum em meninas, então a escoliose neuromuscular ela é mais comum em meninas e ela aumenta o risco, a gente tem um risco aumentado de escoliose para crianças mais velhas e para crianças que apresentam maior nível de GMFCS, então entre 4 e 5. Então, o GMFCS nível 1, a gente tem como estatística que aos 10 anos, apenas 1% apresenta escoliose. Aos 20 anos, 5% apresentam escoliose. Já as crianças, os indivíduos nível 5, aos 10 anos, 30% apresenta escoliose. Já os indivíduos com 20 anos, nível 5, 80% apresentam escoliose. Então, os indivíduos com nível 5, eles têm uma tendência muito maior de desenvolver escoliose. E quais são as principais complicações primárias da escoliose? Como a gente falou, anteriormente, dificuldade em manter a postura sentada. Então, eu tenho uma alteração da minha coluna, essa alteração é transmitida para a pelve e eu tenho dificuldade em manter a minha postura sentada. Eu tenho dificuldade em manter minha postura de pé, porque, como eu disse, a pelve conecta o tronco aos membros inferiores. Então, se eu tenho uma alteração acima, consequentemente, isso é transmitido para o membro inferior e eu vou ter dificuldade de ficar de pé. Eu tenho uma limitação na minha mobilidade, então eu vou ter dificuldade de me locomover. Vou ter restrição da participação da minha atividade de vida diária e diminuição do espaço iliocostal. Então, quando eu apresento escoliose, quando a coluna inclina, ela desce, eu diminuo esse espaço entre as costelas e o osso da pelve, tá? Então, ocorre um estreitamento nessa região. Então, é chamado de diminuição do espaço iliocostal. Isso pode levar, então, quais são as complicações secundárias? Dor, úlcera de pressão, porque eu vou ter um aumento de pressão de um dos lados, dificuldade nos cuidados diários, como troca de fraldas, entre outros, dificuldade na adaptação de cadeira de roda. A adaptação de cadeira de roda de pacientes com escoliose é muito difícil. É difícil conseguir fazer e é difícil quem faça, tá? Então, é bem complicado. E a adaptação não só na cadeira de roda, mas qualquer tipo de assento é muito complicado. Porque você precisa fazer isso sob medida para aquele indivíduo. E é muito difícil encontrar locais que façam isso de maneira adequada. Diminuição do volume pulmonar e risco de pneumonia. Como eu disse, a gente tem uma diminuição do espaço iliocostal, então a costela ela se aproxima da pelve de um dos lados e esse pulmão deste lado, onde a criança se inclinou, ele fica comprimido e ele fica com dificuldade de expandir. Com isso, como eu tenho uma dificuldade de expandir esse meu pulmão, eu vou ter um acúmulo maior de secreção, vou ter uma dificuldade maior de produzir uma tosse eficaz e, consequentemente, eu vou ter uma tendência a acumular secreção e essa secreção pode vir a se transformar em pneumonia. Além disso, a escoliose ela também pode aumentar o risco de broncoespasmo, tá? Broncoespasmo não, de broncoaspiração. A gente também já falou um pouquinho sobre isso na aula sobre alterações respiratórias. Então, também te convido a parar e lá dar uma olhadinha, que apresentou essa aula. E aí a gente vem para as pernas em ventania. Então, o que seria a perna em ventania? Então, na perna em ventania, cada perna está numa posição. Então, a criança tem duas pernas, obviamente, e cada uma vai estar posicionada de uma forma. Então, uma das pernas encontra-se abduzida e rodada externamente, enquanto a outra perna encontra-se aduzida e rodada internamente. Então, essa é a perna em ventania. As pernas em ventania atingem 18% dos pacientes com paralisia cerebral. Indivíduos que permanecem mais tempo deitados em supino apresentam maior risco de desenvolver pernas em ventania. Então, aquele indivíduo, aquela criança que permanece muito tempo deitado, de barriga para cima, apresenta uma maior tendência de apresentar pernas em ventania no futuro.
Tá, legal, né? Então você falou aí que existe a subluxação e a luxação do quadril, que existe a perniventania, que existe a escoliose e que existe a obliquidade pélvica. Mas o que surge primeiro? Como é que é a sequência? Qual a relação entre elas? Qual idade que eu tenho que ficar preocupado com o quê? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, correlacionar todas essas alterações posturais. Então, a alteração de tônus. A criança, o indivíduo com paralisia cerebral, primeiramente ele tem uma alteração de tônus, tá? Então, alteração de tônus, desequilíbrios musculares, então ele tem uma maior ativação de determinados grupamentos musculares em detrimento a outros, uma tendência do indivíduo de permanecer numa mesma postura por longos períodos de tempo, e geralmente são posturas assimétricas, mobilidade limitada. Tudo isso leva ao surgimento das alterações posturais, todas aquelas que a gente viu lá na frente, lá atrás. Então, o indivíduo, quando ele nasce com uma alteração neurológica, ele tem uma alteração de tônus, ele vai desenvolver alterações de desequilíbrios musculares. Normalmente, eles apresentam uma tendência a permanecer. Normalmente, a mãe fala assim: ele gosta muito de ficar deitado para o lado direito. Ele gosta muito de ficar deitado para o lado esquerdo. Ele só gosta de dormir em tal posição. Então, essa tendência pode evoluir para o surgimento de alterações posturais. Bebês e crianças pequenas que não conseguem mudar de postura permanecem deitadas por mais tempo na mesma posição e apresentam uma maior predisposição para escoliose e perniventania. Tá, então vamos lá. Então, os bebês e crianças pequenas e até mesmo os adultos, né, os indivíduos que não conseguem mudar de posição, então a gente tem vários pacientes nível 5 que eles não conseguem alterar a sua posição de forma independente, eles dependem que outra pessoa venha e mude a sua posição. Então, como elas dependem de terceiros, elas tendem a permanecer mais tempo na mesma postura. E essa tendência a permanecer mais tempo na mesma postura predispõe ao surgimento de escoliose e de perniventania. Então, aqui nesse artigo, acho que era de 2018, tá, gente? Mas vai estar tudo lá no canal do Telegram, vou colocar todos os artigos que eu usei aqui como referência. Tem bastante coisa, bastante material legal, então eu sugiro que vocês deem uma olhada. Então, aqui a gente tem representando uma criança de 1 ano, que seria o menor, e uma criança de 10 anos. Então, essa criança com 1 ano, ela tende, a mãe sempre fala, ele adora ficar com a cabeça virada para tal lado. Isso pode acontecer por uma questão até mesmo visual. Então, às vezes, a criança tem um melhor foco visual quando ela permanece com a cabeça voltada aqui, por exemplo, para a esquerda. Então, se a criança tem um foco visual melhor à esquerda, ela tende a permanecer com essa cabeça virada para a esquerda. E a mãe vai te relatar isso lá atrás. E aí, quando você avalia esse bebê pequenininho, você fala, nossa, ele tem uma tendência a sempre cair para o mesmo lado. E aí, então, com 1 ano, você observa que a cabeça está sempre virada para um dos lados, aqui no caso dessa criança, para o lado esquerdo, porém o tronco, membros inferiores estão estendidos em posição neutra. Então, você observa essa cabeça virada, mas não tem nenhuma outra alteração visível. Aos 10 anos, você já começa a observar deformidades assimétricas. Então, você começa a observar que essa cabeça, além de virada para o lado esquerdo, a coluna está curvada em direção à direita. Então, eu estou com a cabeça virada para a esquerda e a minha coluna está inclinada. E as pernas já estão em ventania, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque alguns anos atrás eu atendi um bebê, acho que era um pouco menor, menos de 1 ano, e ele sempre teve essa tendência a inclinar, a cair para um dos lados. E eu perdi o contato com essa criança, ele tinha paralisia cerebral, nível 5, síndrome de West, e ele tinha essa tendência a sempre cair para um determinado lado, que agora eu não vou lembrar qual é. E isso era uma preocupação minha, eu vinha sempre comentando isso com a mãe e tal. E aí eu perdi contato com essa criança por motivos pessoais, e eu parei de trabalhar na clínica que eu atendia ele, enfim. E aí a gente se encontrou alguns anos depois, muitos anos depois. E quando eu encontrei, ele tinha uma escoliose em S
gigante. Aquela tendência que eu vi lá atrás, quando ele tinha 1 ano e que eu alertei, que a gente tentou corrigir, ela se transformou numa super escoliose em S. Ele tinha pernas em ventania, era super difícil posturar ele. Então é isso que acontece. Ele mentia a cabeça quando ele era lá atrás, quando ele tinha 1 ano, ele tinha tendência a permanecer com a cabeça para um dos lados. E o tronco dele tinha uma tendência a inclinar. E conforme ele foi crescendo, isso foi evoluindo até que virou uma escoliose. Que hoje dificulta a sua capacidade respiratória. Eu não atendo mais essa criança, hoje ele está em home care, porque essa capacidade ventilatória apresentou um comprometimento importante. Hoje ele faz uso de ventilação mecânica. Então a gente tem que ficar muito atento às alterações posturais, porque elas vão evoluir com a idade, tá, gente? E aí eu trouxe esse artigo aqui como exemplo. Esse artigo é de 2018. E aí ele avalia o tempo que a criança permanece na mesma posição, de diferentes níveis funcionais. Então, o que ele observou? Que crianças nível 5, elas permanecem mais tempo. Existe uma escala, tá, gente? Que ele cita aqui, PAS, PPAS, que avalia o tempo que a criança permanece em determinadas posturas. Aliás, não, ela não avalia o tempo, ela avalia como essa criança permanece nas posturas, tá? Falei errado. Então, a escala PPAS é uma escala que avalia a qualidade postural, como essa criança permanece nas posturas, sentada, de pé, enfim, em todas as posturas. Então, ele usou essa escala para avaliar as crianças. E o que eles observaram que as crianças que permaneciam por mais de 12 horas, de entre 8 e 12 horas deitada, principalmente as crianças de nível 5, elas apresentavam maior risco de apresentar escoliose. E elas têm a tendência a permanecer mais tempo em supino, tá? E aí eles também, no segundo gráfico, né, na segunda tabela, eles trouxeram a deformidade de ventania. O que eles observaram, de novo, que as crianças nível 5 tendem a permanecer mais tempo deitado, então entre 8 e 12 horas, e apresentam maior risco de perna e ventania. E eles tendem a permanecer mais tempo em supino, tá? Então, a tendência a permanecer mais horas deitado ocorre principalmente nos níveis funcionais mais altos e aumenta a predisposição para essas alterações posturais. Então, crianças com paralisia cerebral severa, ou seja, nível 4 e nível 5, permanecem em uma mesma postura assimétrica durante longos períodos de tempo. Isso ocorre, inclusive, durante o sono. Então, nesse mesmo artigo, ele avaliou como a criança se movimentava durante o sono e durante a noite. E ele comparou as crianças com paralisia cerebral com as crianças com desenvolvimento motor típico. E o que ele observou, o TD, seria desenvolvimento motor típico, tá? Que os tracejados, os tracinhos, mostram a criança se movimentando. Então, olha como o primeiro tem vários tracinhos. Então, a criança permanece um pouquinho numa posição, vira, permanece um pouquinho na outra, permanece um pouquinho na outra. Então, você vê que ela não permanece longos períodos de tempo numa mesma posição. Já as crianças com paralisia cerebral, veja o tempo que ela permanece em supino. São longos períodos em supino. Aí ela tem um momento ali que ela está de lado para o lado esquerdo e volta para supino. Então, ela não tem essa variação, mesmo enquanto dorme. Então, do mesmo jeito que a gente observa quando essa criança está acordada, que ela tende a permanecer na mesma postura, isso também acontece durante o sono. Então, a obliquidade pélvica ela é mais comumente associada a alterações no quadril do que em combinação com a escoliose, tá? Então, como a gente falou lá atrás, a obliquidade pélvica ela geralmente é causada nas crianças com paralisia cerebral por uma assimetria, por uma alteração no quadril. Então, normalmente, qual é a sequência que a gente costuma observar? A criança apresenta uma assimetria de abdução dos membros inferiores do quadril, então ela tende a abrir um quadril, abduzir um quadril mais do que o outro. Você começa a observar essa dificuldade, essa alteração na amplitude. Isso evolui para os quadros de subluxação do quadril, então a gente começa a observar a migração, o aumento do índice de migração da cabeça femoral, e aí a gente observa a obliquidade pélvica. A partir da obliquidade pélvica, aí a gente observa a escoliose e, por último, as pernas em ventania.
e essa presença da obliquidade, presença da escoliose, presença da perna ventania, acelera o processo de migração da cabeça femoral, levando aí a luxação propriamente dita do quadril. Geralmente é assim que ocorre. Então, normalmente a gente observa os quadros de subluxação do quadril entre os 2 e 3 anos de idade. Já a escoliose, ela começa a se desenvolver entre os 5 e 6 anos nos pacientes mais graves, então nos pacientes nível 4 e nível 5, e com 8 anos nos casos moderados, ou seja, nível 3, nível 4, tá? As pernas em ventania, elas já acontecem de forma mais tardia, então por volta dos 10 anos de idade. E aí, como que acontece? Então, eu tenho aqui 2 pelvis inclinadas, cada uma para um lado. E aí, o que a gente observa? O lado mais alto da pelve, então aqui o lado mais alto, a gente observa uma adução do quadril. Então, a pelve do lado mais alto apresenta uma adução do quadril com rotação interna. E isso descobre a cabeça femoral e acelera a progressão da luxação do quadril. Então, aumenta o índice de migração. Já o lado mais baixo da pelve, ela apresenta uma abdução com rotação externa do membro inferior, e é nesse lado que a gente encontra a convexidade da escoliose, tá? A escoliose é um C, então o lado convexo, esse lado mais gordinho, ele tende a se localizar no lado mais baixo da pelve oblíqua. Então, o que a gente observou? Que as crianças que apresentam maior GMFCS, elas apresentam menor mobilidade de quadril, elas têm uma maior tendência a apresentar subluxação do quadril, elas apresentam maior tendência à obliquidade pélvica, escoliose neuromuscular e a presença de perna e ventanias. Então, quanto maior o GMFCS, maior o risco dessas alterações, que essas alterações aconteçam. Maior probabilidade que essas alterações aconteçam, desculpa. E aí eu trouxe aqui essa balança porque a gente vai falar um pouquinho sobre formas de prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir o surgimento na próxima aula. Porém, eu já queria deixar um recadinho aqui. A gente já falou sobre vigilância do quadril em outra aula, então se você não assistiu, para tudo, volta lá e dá uma olhada. Mas o que a gente observou, o que as pesquisas observaram, que os locais que apresentam um programa de vigilância do quadril efetivo, onde há uma diminuição dos quadros de luxação do quadril, a gente observa uma maior mobilidade do quadril, o posicionamento adequado, e isso tende a diminuir os quadros de subluxação do quadril ou luxação do quadril, diminuir os casos de obliquidade pélvica, que vai diminuir os casos de escoliose, que diminui os casos de perna e ventania. Então, o programa de vigilância do quadril, ele é um aliado muito importante, não só para prevenir os quadros de subluxação, como para prevenir essa cascata, para evitar que essa cascata de alterações posturais aconteçam. Então esse é um fato muito importante. Então, a gente precisa vigiar o quadril das crianças. Então, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento e a migração da cabeça femoral das crianças para evitar não só a subluxação, mas toda essa cascata de alteração. Então, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre formas de prevenção, como a gente pode prevenir, quais posturas que a gente pode usar, tá? Então, se você gostou, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar. E você não esquece de curtir. Se você ainda não segue o canal da Fisio Vital no Instagram, já começa a se seguir, né? Então aqui é se inscreve, né, gente? Me confundi. No YouTube é se inscreve. Então se inscreve aqui no canal da Fisio Vital no YouTube. Eu estou à disposição lá no meu canal do Instagram, então se vocês quiserem conversar, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, eu estou disponível. Meu Instagram é @neuroenvolver.rj, tá? Então eu espero vocês na próxima aula.